Cruz, ele é psicólogo, né? Ele também trabalha no CAPS, né, em São Caetano, e na clínica Nune, né? Isso. Clínica Nune, vai falar com a gente e como é que funciona, né, a mente humana nesse período, o comportamento das pessoas, já que todos os anos a gente tem o dia 31, o Réveillon, com uma grande expectativa, né? Quando se fala em ano novo, se pensa em novas coisas, né, em coisas melhores, claro, positivamente. Isso é a maioria, né? Agora tem uma parte também que não é tão feliz assim não com a chegada de um novo ano. Deixa eu dar bom dia aqui ao Danilo e ele vai falar um pouquinho pra gente de, né, como é que se comporta a maioria das pessoas, o que tem muitos mitos também aí, tem cores, que tem gente que gosta de passar de branco, tem aquele que quer passar de amarelo e por aí vai, né? Mas Danilo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Acorda pra Vida. Bom dia, Almi. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. É interessante, Almi, a gente lembrar que todo final de ciclo é um final de ciclo colocado arbitrariamente. Eu queria pedir até desculpa aos ouvintes que eu estou muito rouco Não, hoje, fique tranquilo. mas é um final de ciclo arbitrário. Por quê? Porque em um determinado momento na história da humanidade, alguém colocou que esse seria um final de um ciclo e o começo de outro. Só que, por exemplo, para o calendário astrológico, a gente tem o começo do ano em 21 de março. Para o ano judeu é uma outra data, o ano islâmico outra data, o ano chinês outra data. Então, Cada povo tem o seu calendário, né? na nossa cultura, estabeleceu-se que o 31 de dezembro para o 1º de janeiro seria o início de um novo ciclo. Nós, seres humanos, quando fechamos um ciclo e entramos numa nova fase, muitas vezes nos enchemos de expectativa para lidar com esse novo momento. E aí a gente usa de rituais para poder confrontar esses novos desafios e jogar fora aquilo que não foi útil lá naquele período que está se acabando agora. Então, por isso a gente vai ver pessoas pulando 7 ondas, usando roupa de tal cor, mesmo sabendo que a maioria das pessoas tem consciência de que isso não é realmente algo Não, que não, que não, vá. não, não altere nada a vida das Isso, pessoas, né? Mas é por ser um costume, eu acho que elas dizem assim, ó, se não faz mal, se não faz bem, mal também não vai fazer, então eu vou aderir, eu vou passar todo de branco, né? Eu vou. exato. É interessante que isso é um indício de que as pessoas estão repletas de esperança para confrontar os novos desafios que virão. Isso é bom. Então, ter um ritual não tem nada de errado. O problema é quando a pessoa se apega a esse ritual, É, a pessoa se aferra a isso, achando que isso vai ser a solução dos seus de todo o problemas. problema. E isso realmente é um problema. Agora, eu vejo assim, a maioria passa de branco, eu acho que é uma forma também até de se pedir paz, de esperar que o ano novo que venha, né, seja um ano com mais calma, né, entre a sociedade, que a gente tenha menos violência, né, então acho que são fatores que psicologicamente terminam influenciando, né, Vale nas lembrar-me pessoas. que, inclusive, o branco também é cultural. Porque, por exemplo, na sociedade islâmica, a cor que é usada é o Aham. azul. Já é diferente, E né? na Tailândia é o marrom. Quer dizer, o que representa a paz já é outra É cor. diferente. Então, é importante que a gente veja a contextualização. Para a nossa cultura, usa-se o branco. Né? Para a nossa cultura, o verde é esperança. O amarelo é ouro, é dinheiro. Então, tudo isso é O vermelho é amor, né? contextual. Exatamente. Tudo isso é contextualizado culturalmente, historicamente. Mas a gente percebe que está, no fundo, trazendo um ímpeto de melhorar, de que as pessoas tenham um futuro melhor, coisas boas virão. Isso é interessante. E aí eu aproveito o ensejo para poder falar que começa amanhã o Janeiro Branco, que é uma grande mobilização que os psicólogos do Brasil fazem em prol desse momento de cuidar da saúde mental, de cuidar, de construir essa paz que a gente tanto almeja. Esse momento tão importante de ter saúde mental para nossas vidas a partir de um contexto de saúde emocional dos nossos relacionamentos. Então, é um momento interessante para a gente ver, refletir sobre começar o ano com uma outra atitude.
com atitude pacífica, com atitude de saúde, de construir melhores relações conosco e com aqueles que convivem conosco. É importante que a gente aproveite esse instante que a gente às vezes tem uma atitude, isso é hipocrisia, pois que seja hipocrisia, mas é um momento que as pessoas se abrem para melhorar suas relações, para desejar paz para o outro. Então que a gente aproveite isso Ou seja, não positivamente. cabe a gente julgar as outras pessoas. Não tem Não é? por que ficar nessa atitude de julgamento, porque às vezes é o momento que a pessoa teve para se abrir para uma aproximação, para um desejar bem. E afinal de contas, é sempre bom desejar bem para os Com outros. certeza, claro. Desejar que a pessoa tenha, né, um momento futuro de paz, de harmonia, de alegria, de sucesso, né, com bastante saúde. Sim, claro, são fatores positivos que podem sim, né, influenciar numa vida melhor. Não é determinante, não é? Claro que só isso não vai dizer que sua vida vai ser melhor. Claro que sua atitude, né, é que vai determinar isso. Agora, são palavras de motivação. Sim, e é o momento em que as pessoas se sentem mais motivadas para começarem novos empreendimentos. É o momento em que as pessoas se sentem mais abertas para, por exemplo, cuidarem do corpo, cuidarem da saúde, cuidarem da sua carreira, cuidarem dos seus relacionamentos. Então que a gente utilize isso positivamente, que a gente aproveite esse instante para verdadeiramente seguir adiante, para que não seja só fogo de palha, para que não seja só um momento pontual, eu tive vontade de fazer isso no começo do ano, que a gente persista, que a gente tenha essa perseverança necessária a toda e qualquer realização. Então que a gente consiga aproveitar esse momento tão crucial, que é o momento de renovação, esse momento de transformação, e perceba que a gente precisa nesse instante de um combustível para prosseguir verdadeiramente firmes nesse propósito de sermos pessoas melhores e de fazermos um mundo melhor. Que a gente não fique naquela ilusão de que 2019 vai ser melhor. Não, somos nós que precisamos ser melhores. São as pessoas e suas relações com seus trabalhos. Que as pessoas se tornem mais produtivas em vez de ficar culpando a numerologia, a astrologia ou um novo período, um novo ciclo astronômico, astrológico. Não, que as pessoas percebam que são elas que fazem a diferença. Então, Não que podem ser acomodadas, né? que a gente saia A mudança começa dentro da gente. Exato, exatamente. A gente precisa focar que nós somos responsáveis, né? E aí sair daquela lógica de ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Eu tenho azar, eu tenho uma Tudo sorte. dá errado pra mim. Tem muita gente que diz assim, porra, pra mim tudo é com dificuldade, tudo dá errado. Mas isso eu acho que é um pessimismo, né? Precisamos Desnecessário. perceber de outras maneiras esses desafios que chegam. Porque se a gente vê tudo como problema, assim será. Se a gente enxerga como desafio, a gente se empodera. E aí confronta melhor a circunstância que chega. Porque vai chegar desafio, claro que vai. O tempo todo. Não é? Então que a gente tenha essa perspectiva otimista de focar que as coisas podem ser melhores. E assim percebe o nosso poder diante disso. E vá e siga adiante. Ter perseverança faz toda a diferença. Agora são 7 horas e 45 minutos. Deixa eu dar uma pausazinha, porque tem muita mensagem chegando aqui dos ouvintes. A Rejane, né, que está lá em Barra de Jacuípe, acompanhando a Acorda Pra Ver, pediu para mandar um alô aqui para ela, para a Deise, para a Raulita, para a Esther, para o Enoque e para o Alan. Né? Estamos ouvindo aqui o último programa do ano. Obrigado a vocês aí pela sintonia, estão aí na linha verde aí, acompanhando a gente. Um abraço a todos. Né? Aliás, muita gente já se deslocou para a linha verde para passar o Réveillon. Né? A linha verde, as ilhas também é outro ponto, né, de concentração de pessoas no Réveillon. E claro, aqueles também que vão para o interior do estado e uma parte também vai para outros estados, ou atrás da família, ou para conhecer novos lugares. A Daniela de Valera também manda sua mensagem. Bom dia a todos os ouvintes, convidados, e ao convidado também aí, essa equipe de excelência, né, que no dia a dia capricha para nos proporcionar momentos de alegria, pois escutar esse programa, ver profissionais éticos, dedicados, ouvintes que também contribuem sempre pensando no bem-estar das pessoas, isso é divino. Obrigado,
Deus pela corda para a vida. Né? Obrigado pela equipe maravilhosa e ouvintes fantásticos. Toca o sino para ela aí, para a Daniela de Valéria aí, meu filho. Vai, 7h46, olha a hora 7h46. A Débora também, Meirelles, mandando a sua mensagem. A Débora, um beijão para você. Deixa eu ver a Débora aqui. Bom dia, Almir. Bom Tudo dia. de bom para você, sua família, família Celso. Que a Sagrada Família continue nos guiando em nossos passos. Obrigado por sempre ler nossas mensagens, amigo. Obrigado, Débora. Um beijão para você aqui. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Maria Selma, também com a gente aqui. Obrigado, Maria. Cadê aqui? A Rosinha também com a gente. Obrigado, Rosinha. Rosinha do Barbalho. Também acompanhando a Corda para a Vida. A Maria José do Alto Peru. Almir, bom dia. Bom dia. Maria José do Alto Peru. Gostaria de desejar um feliz ano novo para toda a família Celso e que ela continue prosperando na evangelização. Um abraço para o Padre Ederbal, da Alice, esse menino da portaria, Cristina, Marisa, todos que faz parte da família do bem. Jesus nos abençoe, nos dê um ano cheio de paz e harmonia. Amém, Maria José. Deixa eu colocar aqui mais uma mensagem aqui. Bom dia, Almir. Almir, vamos dar uma investigada, não ficar conversando no ferro hoje. São 10 campistas, vai lá dentro. Eu não sei como eles conseguem toda hora entrar, comprar o ingresso de 6,70 e vende por 20. Se um policial ficar observando, olha, a quadrilha são 10. Uma quadrilha montada no ferro para extorquir o pobre. É o pobre extorquindo o pobre. Um abraço, amigo. Olha, atenção à Gerba aí, fiscalizar isso. Quer dizer, as pessoas aproveitam um momento, né, de dificuldade de movimento para lesar as outras. Quer dizer, eles armam um esquema de 10 pessoas, como ele falou aí, estão conseguindo comprar as passagens por R$ 6,50 e para aquelas que podem pagar um pouco mais e estão desesperadas para viajar logo, eles empurram um preço aí de R$ 20. Isso é desumano, desonesto, né? E tem que ser realmente punido. Então atenção à Gerba aí, para fiscalizar esse tipo de coisa, e a Polícia Militar também, para inibir. Quer dizer, as pessoas querem ganhar dinheiro com a miséria das outras. É triste isso. A gente precisa acabar com isso no Brasil. Todo mundo quer levar vantagem. Aí reclama do político, está fazendo pior. Está fazendo pior. Se a gente quer um país diferente, a gente também precisa mudar. A gente precisa também ser diferente e ser honesto. Honestidade não é virtude, não. É obrigação de todos. É isso que a gente precisa mudar no Brasil. Bom, são 7h49. Danilo, você vê que a gente recebe muitas mensagens, todo mundo na expectativa, né, de um ano melhor. E aquele que é pessimista, o que é que você tem a dizer daqueles que tem gente que final de ano nem fala com ninguém, vai dormir, tem aqueles que têm esse sentimento também. Como é que se resolve esse problema, ou o que falar para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, que são pessimistas? Preciso tomar cuidado, porque às vezes esse pessimismo está falando sobre uma dificuldade da pessoa com relação ao seu passado. Às vezes, quando a pessoa criou uma expectativa e se frustrou, constrói uma atitude de defesa e passa a evitar expectativas e, pelo contrário, se protege antecipando a coisa ruim. Então, às vezes, a estratégia de defesa, que por si só já traz um grande problema. Em psicologia, a gente pode chamar isso de profecia autorrealizada. Quando você procura um problema, você vai acabar encontrando ele. Né? Por quê? Porque às vezes você, sem perceber, constrói a contingência para que esse problema acabe acontecendo. Sabe aquela história da pessoa, tá tudo indo muito bem, tudo feliz, tudo ótimo, aí ela diz assim, ai meu Deus, vem alguma coisa por aí. Aí começa a procurar, tá vendo o que eu disse? E aí acaba realmente encontrando alguma coisa, porque estava procurando. Isso é uma crença. A crença de que a gente só pode ser feliz metade do tempo. Às vezes a gente acredita que não pode ser feliz o tempo todo, e aí nessa acaba realmente... Ainda tem aqueles que não acham que não pode ser feliz nunca, né? Que não existe felicidade.
E aí, esses são os que vão, inclusive, trazer infelicidade para a convivência com os outros. E passam a ser evitados. Porque ninguém gosta de conviver com uma pessoa amarga. E aí acabam retroalimentando a ideia de que realmente o mundo é um lugar infeliz, porque ninguém gosta delas. Elas acabam se isolando e construindo isso. Então é importante se responsabilizar, como eu falei agora há pouco, Almir, para se perguntar por que que para mim as coisas são desse jeito. Será que existe algo em mim que pode ser mudado? Será que eu posso alterar minhas crenças e construir uma outra possibilidade de relacionamento? Será que eu posso me relacionar comigo mesmo com uma outra atitude? Será que os acontecimentos podem ser influenciados positivamente por mim mesmo? Então, é preciso tomar cuidado para que essa atitude negativa, essa atitude pessimista, não se torne uma distimia, que é um tipo específico de depressão, que é duradouro e persistente e faz com que a pessoa fique ranzinza, a pessoa chata, reclamona e que permanece naquela atitude de lamúria e queixume a vida inteira. E obviamente que ninguém aguenta conviver com uma pessoa assim. Então, por isso que é importantíssimo que a gente se responsabilize para perceber como a gente pode fazer diferente e como a gente pode fazer diferença. Eu costumo falar para meus pacientes, Almir, que se a gente percebe um sentido naquilo que a gente está vivendo, tudo ganha uma nova tonalidade. Porque se a gente vive uma coisa que traz um sofrimento e não enxerga um sentido, isso gera desespero. Desespero é sofrimento sem sentido. Então, conseguir enxergar um sentido, atribuir um sentido, é fazer com que a gente enxergue não problemas e sim desafios. Que a gente se pergunte em que essa situação que eu estou vivendo me desafia. Como eu posso me empoderar e aprender e amadurecer nisso que eu estou vivendo agora? E isso me traz uma outra atitude. Eu saio daquela coisa de coitadinho de mim e passo a perceber que não importa o que fazem comigo, e sim o que eu faço com o que fazem comigo. Não importa o que acontece comigo, e sim o que eu faço com o que acontece comigo. Porque eu posso não escolher, por exemplo, que um ente querido morra, mas eu posso escolher como me comportar diante disso. Em última análise, eu tenho escolhas. Eu posso fazer novas escolhas e perceber de outras formas, escolher novos olhares, ampliar meus horizontes. E esse é um momento bem propício para ampliar meus horizontes, para enxergar de outras maneiras. Então, que eu me empodere e me responsabilize. E perceba que minha mãe me educou mal, meu pai foi omisso, foi negligente, meu avô foi hostil, minha professora fez bullying com meus coleguinhas comigo. Não, se eu saio desse lugar e percebo que eu posso ser diferente, eu posso transformar essa circunstância, esse passado que eu não posso mudar, eu posso mudar o meu olhar sobre ele, eu posso enxergar Construir ele um novo, como um trampolim novo presente, né? para usufruir melhor o meu presente e, obviamente, ter um futuro que é mais compatível com meus desejos, que nessa época do ano eu agora abraço. Então, que eu aproveite esse momento tão crucial, que é de renovação, que é de mudança de ciclo, para construir e, principalmente, realizar. Que a gente saia do sonho e transforme em realidade. Sai do imaginário, né? E Saia viver a dessa realidade, ideia né? do projeto e realmente consiga implementar esse projeto. Que a gente possa verdadeiramente empreender, que a gente possa engendrar esse projeto e transformar ele em realidade. E não dá para fazer isso sem atitude, né? Precisa ter atitude, precisa ter essa boa vontade, precisa ter persistência, porque obviamente as coisas não acontecem exatamente como sai o projeto. A gente vai ver que as coisas se renovam, mudam. A gente às vezes tem que mudar o projeto São ao longo do caminho. contingenciais, né? Exato. Às vezes você planejou uma coisa, há necessidade de se mudar. Então, contingencialmente, você tem que estar preparado. Olha, era assim, mas vai ter que ser assim, porque aqui vamos ter resultado e aqui não vamos ter resultado. Vamos ficar na inércia. E isso a gente vai amadurecendo. Porque, obviamente, existem frustrações, existem limitações, mas existe também garra. Se a gente tiver garra,
se a gente tiver responsabilidade, que é a habilidade de dar respostas. Se a gente conseguir dar as respostas para as questões que a vida nos coloca, a gente com certeza vai fazer grande diferença. Agora, não só na nossa vida, mas na vida da nossa coletividade. Danilo, o que eu, dentro dessa sua colocação, de suas palavras, é o que eu vejo muito, às vezes a dificuldade das pessoas enxergarem a verdade, né, de ser um ser racional. Isso é muito difícil das pessoas. A verdade está ali na frente, mas ela cria, né, uma nuvem ou tenta mudar a história como se fosse a sua história e não consegue enxergar a verdade para não reconhecer, às vezes, um erro. Exato. Às vezes a gente se apega a ilusões. É aquilo que eu falei agora há pouco dos rituais e das superstições que a gente usa nesse período do ano. Às vezes a gente fica tão apegado a isso, só que é preciso a gente ter um outro olhar, ver aquilo ali como símbolo, e o símbolo é um meio de transporte. Se a gente se apega ao meio de transporte e não desce no ponto, e não para de caminhar naquele meio de transporte, quando a gente chega onde deveria, a gente acaba passando do ponto e tendo problemas. Então, que a gente perceba que se apegar às ilusões é retroalimentar elas. E eu gosto sempre de falar isso, Almi. É terrível viver uma desilusão, não é? Com certeza. Não, é ótimo, Almi. É maravilhoso. É melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão. Do que viver iludido. A desilusão ele constrói o que é um aprendizado, elementos de discernimento. Às vezes o outro não acredita em nós, ou não acredita que as coisas possam mudar. Mas ainda assim, cabe a nós fazer o nosso papel, fazer a nossa possibilidade. Aquela questão que eu falei agora da responsabilidade. Se a gente faz o nosso papel, a gente vai inclusive ter a capacidade de inspirar o outro. Porque, Almi, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Mudamos nos relacionamentos. Então que a gente perceba o aprendizado que é a convivência. Que conviver, sem dúvida nenhuma, é um processo enriquecedor. Então que a gente possa aprender com essa relação, aprender inclusive e se questionar por que o outro não confia, por que o outro não consegue perceber com otimismo o nosso potencial ou o potencial de transformação da situação. E perceba se isso não tem um pouquinho da nossa responsabilidade e consiga, assim, construir uma nova possibilidade de leitura da outra pessoa e de nós mesmos. Então, que nessa convivência a transformação chegue a partir do nosso posicionamento e da nossa responsabilidade, que a gente faça o nosso papel. Isso é o que interessa. Com certeza. Bom, são 7h59. O Acorda para a Vida, o último Acorda para a Vida do ano, está chegando ao final. Quero agradecer a você, Danilo, por a gente ter encerrado aqui com chave de ouro aqui o último programa do ano, falando de um assunto tão importante, principalmente numa virada, né, e o encerramento de um ciclo, como você colocou aqui, que a gente precisa, claro, ter reflexão, né, saber avaliar as coisas e ter um discernimento, sim, do que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mito. Mas obrigado, eu lhe agradeço aí por ter participado com a gente desse último programa Acorda para a Vida do ano. Eu que agradeço, Almi, e deixo esse sentimento de gratidão para os ouvintes, dizendo que a gente realmente tenha foco para que o ano que vem seja cada vez mais produtivo, acima de tudo. Então, que a gente tenha um ano embalado por muito trabalho, muito esforço, e assim a gente vai ter a produtividade que a gente tanto gostaria, que isso fosse uma coisa real agora, que a gente consiga isso, para que seja no momento que a gente estiver vivendo. Bom, Acorda para a Vida fica por aqui, vou me despedindo de vocês. Feliz Ano Novo para todos. 2019 que está chegando aí, seja marcado aí pela paz, né, pela harmonia, pela alegria, pela prosperidade e, claro, pelo amor.